estamos hoje dando continuidade ao projeto Master Saúde, que é uma feliz iniciativa da diretoria atual da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. E nós estamos hoje aqui com a presença muito distinta de dois professores, o professor Éder Treza, da Faculdade de Medicina de Botucatu, que tem um trabalho desenvolvido há longo tempo, que abrange toda a comunidade acadêmica e também junto aos pacientes que frequentam o nosso Hospital das Clínicas. Está aqui também a professora Ana Maria Rodrigues, que integra a diretoria da Associação Botucatuense de Assistência ao Hipertenso, a ABA, e que hoje vai nos dar a satisfação de fazer uma recordação do trabalho realizado através dessa associação, que é um braço da Fundação FAMESP, uma grande auxiliar dos trabalhos desenvolvidos pela Faculdade de Medicina de Botucatu para a comunidade, tanto acadêmica como fora da academia. De maneira que hoje é uma satisfação muito grande nós recebermos os nossos colaboradores, professores que estão aqui, para dar continuidade a esse trabalho extraordinário do NEAD-TIS, que é uma iniciativa da diretoria atual da Faculdade de Medicina. Sejam bem-vindos e podemos ouvi-los iniciando por uma abordagem que é assim mais significativo pelo trabalho desenvolvido pelo Dr. Éder junto ao Hospital das Clínicas, que começou suas atividades em 1967, tendo a primeira turma iniciado o curso em 1963. Então, em 67, quando o Hospital das Clínicas foi inaugurado, Dr. Éder, certamente o senhor tinha uma visão da necessidade já premente de todos que vinham buscar esse hospital. Quais foram as suas primeiras ideias de socorro a nós? Bom, Francisco, eu acho que para falar de todo o trabalho de humanização que foi feito no HC desde a sua formação, eu acho que a gente podia rapidamente situar a raiz do problema. Quando foi criada a Faculdade de Medicina em Botucatu e os primeiros professores vieram para cá, uma preocupação natural era de que aqui não fosse criada uma escolinha do interior. Uma coisinha assim meio de segunda linha, meio de um nível inferior mesmo. Então houve desde o começo uma preocupação com qualidade, que era apostando que num futuro não muito longínquo a faculdade seria uma faculdade de expressão e de qualidade. Bom, só que durante aquele tempo de preparar a escola, criar as estruturas, criar o curso, criar condições de pesquisa, formação de professores, todo esse tempo foi um tempo em que a palavra qualidade ela estava voltada principalmente para a ciência e para a técnica. Era ter uma ciência de bom nível, conhecimento atualizado e as técnicas da medicina mais atuais possíveis para estar na linha de frente. Isso era importante na época. Só que, à medida que foi ao longo dos anos persistindo apenas um enfoque de qualidade em termos de ciência e técnica, pareceu-me que a pessoa humana do doente que era atendido foi ficando um pouco parrabeira. Então, depois de uns 20, 30 anos de faculdade, nós já tínhamos uma estrutura pesada, significativa, até já com certo prestígio, mas a posição do doente foi ficando de quase que de instrumento do ensino, instrumento da pesquisa, e ele entrava como não é subproduto, mas entrava como um elemento do sistema. Quando, na verdade, se a gente for começar o enfoque de humanização, ele devia ser colocado no centro do processo. Medicina, enfermagem, atendimento à saúde é uma coisa que se baseia fundamentalmente na pessoa do doente. Ele é o motivo da coisa. Ele não pode ser um projeto marginal. Ele é o motivo principal. Bom, então, depois de muitos anos,
A gente começou a sentir no Hospital das Clínicas, principalmente, né, vamos falar do atendimento à saúde, que muitas coisas não eram feitas voltadas para os interesses do doente. Mesmo que se a gente dissesse que ele não era desrespeitado, as estruturas não eram voltadas para ele. As rotinas não estavam voltadas para atender as conveniências do doente, da família do doente. Isso atingiu um certo ponto que um grupo, entre os quais eu me situei na frente, falou, ó, precisaria ter uma comissão no hospital que começasse a analisar o sistema de atendimento a partir da ótica do usuário, não da ótica do profissional de saúde. Quer dizer, como é que o doente sente o sistema? Como é que ele chega? Como é que ele sofre para ser atendido, para ser internado? Como é que é o atendimento dele, afinal? Isso por volta de mais ou menos 1990 e qualquer coisa, portanto já há 20 anos, eu mandei um ofício para o então diretor do hospital, que na época era o Dr. Marcos Augusto Moraes Silva, propondo que se criasse uma comissão de humanização, cujo objetivo seria começar a analisar todo o processo de ensino e de assistência pela ótica do doente e tentar mudar as coisas a favor dele. Isso foi aceito e foi criada a comissão. E a comissão começou a estudar tudo que deu. Não existia uma experiência pregressa, foi feito pragmaticamente. Vamos ver como é que ele é atendido, como é que ele é registrado, como é que é a marcação de exame, como é que ele tem alta, quando ele morre, como é que é a rotina de óbito para a família, tudo. Ficamos futricando em tudo. E começaram, evidentemente, a surgir problemas, mas felizmente também começaram a surgir propostas. E devagarzinho muitas coisas mudaram. Bom, para não esticar demais, a gente podia dizer que 3 coisas têm que ser abordadas para humanizar a atenção à saúde. São as estruturas físicas do hospital têm que ser adequadas, as rotinas têm que pensar nos interesses do doente, então, estruturas e rotinas, e o comportamento dos profissionais, o comportamento do médico, do residente, da enfermeira, do porteiro, da moça que serve comida, do pessoal da limpeza, do motorista da ambulância. A humanização é um processo que não pode excluir nenhuma pessoa que entre em contato com o doente no processo de atenção. Então não posso fazer um programa de humanização voltado para o médico. Posso até fazer, desde que haja um envolvimento das outras categorias. O doente pode começar a ser mal atendido na hora que ele vem fazer o registro. Ou ele pode começar a ser otimamente atendido na hora que é feito o registro. Então, todos os níveis têm que ser observados. Então, quando a gente criou a comissão de humanização, nós fizemos um convite para cada estrutura do hospital que fizesse uma reunião interna e discutisse como está o nosso trabalho em termos do conforto do doente, do respeito ao doente, das conveniências do doente. Então pedimos isso para cozinha, para farmácia, para portaria, para o laboratório clínico, raio-x, pessoal do centro cirúrgico, para todas as enfermarias, berçário e por aí vai. Para que cada um repensasse. E depois a gente fosse juntando isso e tentando implantar condutas. Então acho que o caminho foi esse. Esse caminho inicialmente ele foi muito legal. Isso não tinha que ter tido uma continuidade. Eu acho que nos últimos anos não sinto uma continuidade. Felizmente, alguns núcleos dentro do hospital pegaram a mensagem e levaram em frente. Está aqui a nossa colega para falar das coisas da atenção aos grupos específicos, ao dialisado, ao transplantado, ao pessoal que está fazendo quimioterapia. Então esses grupos são fundamentais e eles dão um exemplo do que pode ser feito. Só queria dizer, para terminar esse pedaço inicial, que quando a gente fala de humanização, humanizar em saúde tem que ser um projeto institucional. Tem que ser a direção da instituição que veste essa camisa. Não adianta um cara lá, um Don Quixote, que nem eu era no começo, que fica aí tentando correr atrás dos problemas. É preciso que a instituição tenha como proposta qualidade científica e qualidade humana. E ela luta para que isso aconteça na prática, com os seus chefes, com todos os níveis de chefia, com preparo dos funcionários, com educação continuada para a humanização e com revisão periódica, com análise do grau de satisfação da clientela
regularmente, não é uma vez ou outra um cara vai lá e faz que nem nós fizemos. Tem que ser regular. Todo o lote de doente que sai, ele responde se foi bom, se foi ruim. O que foi bom a gente elogia e estimula, o que foi ruim vamos ver se dá para melhorar. Eu preciso afirmar que sou testemunha do que acabamos de ouvir. Vivenciamos essa evolução dentro do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Botucatu, com esse entusiasmo que acabamos de ouvir aqui do professor Éder Trança. E coroando esse trabalho de humanização, hoje funciona também através da ouvidoria que vem diretamente dos pacientes. O que eu quero, como eu quero ser tratado. E as casas, o aumento das casas de apoio. Então, essa humanização, doutor Éder, não ficou para trás, ela está funcionando. Eu queria gente essa abordagem dela, porque uma das coisas que a gente pediu é que o doente fosse ouvido em todas as frentes, não só ele fosse entrevistado, mas que ele tivesse uma porta para reclamar quando ele quer. Então foi criada a ouvidoria. Inclusive, todos os hospitais, todos os lugares, todas as grandes empresas têm ouvidoria. Você quer ver a deficiência de um lugar, vai na ouvidoria. Então é lá, e lá também está a humanização. E você tem experiência em outros hospitais? Tenho. Você não quer contar? Do IANSP, né, do Hospital do Servidor Público, foi através disso que o senhor me convidou para fazer o trabalho aqui. E você estava idealizando esse trabalho? Idealizando. Então, foi através desse trabalho já desenvolvido lá no Hospital do Servidor Público, com a Associação Botucatuense do Hipertenso, da ABA, que eu vim para ajudar aqui fazer com os acompanhantes dos pacientes de hemodiálise, trazer algumas condições de voluntários, porque não existe nada, não tinha nenhuma ajuda de custo para realizar esse trabalho. Então, nós tivemos lá a arte-terapia com a Maria de Cássia Alvarenga, nós tivemos Iriancon com a Irani Sardella, nós tivemos a dança circular com o Carlos, nós tivemos... tem mais algum que eu esqueci? O relaxamento muscular comigo e com a Irani, porque aí nós aproveitávamos, ampliávamos os trabalhos com os próprios voluntários, porque é muito difícil conseguir voluntário, né? E trazendo para a semana inteira de todos os acompanhantes, porque todos os dias tem hemodiálise aqui na faculdade. Né? Então, dentro disso, nós realizamos esse trabalho. E o tricoterapia, que nós trouxemos esse trabalho de lá da Unifesp. E acrescentamos, que lá não tinha, e nós acrescentamos aqui em Botucatu, a música clássica em todas as atividades. Isso foi, assim, maravilhoso para eles. O tricoterapia foi uma surpresa, porque os pacientes que passavam por hemodiálise reclamavam, doutor Éder, dos seus companheiros que ficavam distantes e tal. E isso aconteceu que aproximou o paciente, ou da esposa, ou da mãe, porque para fazer o tricô, você tem que sentar, se concentrar. Ela é uma meditação em movimento. E colocando a música clássica, acabava harmonizando toda a família e trazendo. Então, o próprio paciente falou assim, pega o seu tricô, vem fazer. Então isso foi bárbaro, né? E dentro disso, em 45 dias elas começaram a produzir peças, porque muitas vezes elas tinham que se afastar do trabalho, não podiam mais trabalhar, cuidando do paciente. E isso dava uma condição de elas terem alguma atividade que poderia dar remuneração a essas famílias. Então, esta humanização também esteve presente na aba. E você citou também a dança circular, né? Que era uma atividade física associada, né? O senhor já viu a dança circular? Era uma coreografia. É como se fosse Volta ao Mundo, né? O Carlos dava a dança circular com coreografias de músicas do mundo inteiro e elas adoravam. Que legal. Então era um momento, porque os acompanhantes de pacientes, eles ficam aqui de 4 a 5 horas dentro da Unesp e saem muito cedo. Então eles ficavam ociosos, eles acabavam ficando mais nervosos porque aqui é um hospital grande que atende várias patologias, várias coisas difíceis para esses pacientes e que acabavam de ter acúmulo de tristezas. Então, como vamos fazer com esses pacientes?
vamos direcionar para atividades que podem ajudá-los. E foi através disso que a aba, com a casa de apoio, como que chama a casa de apoio ali? Casa das associações. Das associações. Então, foi ali que começou esse trabalho com esses Liancon pacientes. também. Acompanhantes que ficavam mais tempo. O Liancon são movimentos terapêuticos e automassagens. Então, com a Irani, que vinha 2 vezes por semana aqui com ela, segunda e sexta. A Cássia vinha 1 vez por semana, que era toda quarta. Na pintura. Então, a arte-terapia, que era colocar o tom na cor da terapia, da arte que eles pintavam, aquarela-terapia, né? Então, ali a Cássia já via o desenvolvimento das emoções dos acompanhantes, do paciente, e acabava palestrando sobre o tema, porque era um tema e todas trabalhavam. E um desenho diferente do outro. Que legal. Muito bacana. Eu também não conhecia nada de aquarela-terapia, fiquei conhecendo um pouquinho, porque eu acabava acompanhando isso tudo acompanhado da música clássica. E tudo com voluntários, né? Todos voluntários, como eu disse no início. Não tinha, então, todos assim, que vinham dispostos a fazer e a se dedicar a este momento, né? Eu tenho um testemunho que os voluntários se beneficiam muito com esse convite que a professora fez a eles. Porque ela é que conhecia estas professoras e sabia do trabalho dela. E ao convidar para atuar junto aos acompanhantes da unidade, acompanhantes de pacientes tratados na unidade de diálise aqui do Hospital das Clínicas, fez com que os acompanhantes pudessem aproveitar, sobretudo os voluntários. Eles se renovaram. Uma ocasião, Dr. Éder e Ana Maria, eu atendi um paciente, uma senhora que eu reconheci, havia trabalhado no hospital, aí um tempo atrás, não é? Muito bem conceituada no trabalho dela, mas que teve uma doença paralisante. Então ela chegou no consultório, aí do Hospital das Clínicas, com a cadeira de roda empurrada pelo marido. Eu pergunto, e o que você faz? Eu leio, que eram os movimentos que eram possíveis ainda pela sequência da doença que ela apresentava. E depois, então convidei-a a depois de ler os livros que ela tinha preferência, vir contar na aba para os pacientes. Então isso é uma sugestão que, se não aconteceu na época, ainda pode acontecer. São coisas que nós temos em mente de dar continuidade graças ao apoio que a FAMESP tem nos dado lá na aba. Isso é fundamental que se grife aqui, tendo em vista que sem o apoio do FAMESP nada poderíamos fazer lá. De maneira que lá nós temos uma condição onde recebem atualmente os acompanhantes de pacientes para a refeição, enquanto os pacientes estão sendo tratados, para a refeição do dia. Lá tem voluntários que podem, como a Ana Maria comentou, envolver esses acompanhantes e até mudar a sequência domiciliar deles depois, na volta. De maneira que esse é um trabalho extraordinário que começou com a Comissão de Humanização e, como o professor Éder disse, algumas ideias persistiram e que nós temos a satisfação de ouvir aqui de uma voluntária colaboradora que relatou o que é que está acontecendo com os acompanhantes de pacientes, por exemplo, que hoje é um número extenso. Este é um hospital de cuidados quaternários que atende 33 cidades da região. Isto dá uma população de milhões de pessoas. E que, enquanto os pacientes são acudidos por esta clínica, do Hospital das Clínicas, os acompanhantes têm um acolhimento no campus, que é de Rubião Júnior. Eu tenho a impressão que os professores gostariam de até comentar mais casos que conhecem. Então, uma coisa que eu gostaria de comentar, como aqui é uma faculdade de medicina e de enfermagem, isso é uma escola de ensino.
Então, necessariamente apareceu o problema. Como é que se ensina humanização para os alunos de medicina e de enfermagem? Bom, é claro, a tendência da maior parte das pessoas, dos professores, das pessoas, já tá bom, vamos fazer uma aula, uma palestra, uma coisa assim. E eu sempre achei que não é por aí. Eu sempre achei que para o aluno, para o aprendiz de medicina, até para o residente, o que funciona para que ele seja humanizado é o modelo que ele segue. Então, os professores de medicina e de enfermagem, eles queiram ou não, eles são modelos. Então, se você tem um determinado departamento, um professor que é empenhado, respeitoso, ele cuida do doente de uma maneira assim amorosa mesmo, digna, mas correta, ele se interessa, ele dá esse testemunho, ele não precisa dar aula de humanização para os alunos dele. Os alunos estão vendo que é daquele jeito que se faz. Agora, se o aluno tem aula com um professor que é mal educado, fuma na frente do doente, dá respostas mal criadas para o doente, larga o doente 2 horas esperando, o aluno, o residente aprende que aquilo não pode fazer, que é daquele jeito mesmo. Então, o problema do modelo, nós trabalhamos muito com isso, de mas estimular comportamentos que fossem aplicáveis, que fossem desejáveis. Bom, agora em termos de ensinar, preciso ensinar, às vezes só para mostrar as coisas. Então, na época, nós temos algumas mesas redondas, por exemplo, mesa redonda sobre a relação com o paciente terminal, com o canceroso, relação com o paciente que está em programa de diálise, ou coisas desse tipo. Mas das mesas redondas que nós fizemos, as melhores foram 2 mesas que nós temos com pacientes. Nós convidamos pacientes para dar o testemunho de como foi para eles estar internado, ser operado, fazer diálise, ou coisa desse tipo. Os testemunhos eram fantásticos, foram fantásticos. Eu acho que é uma experiência que vale a pena replicar periodicamente, porque ela realmente bota na frente do aluno, assim, na mesa, o produto que ele está gerando, que a única instituição está gerando. Então foi muito legal. Doutor Éder, o doutor Francisco trouxe 40 alunos embaixo de uma jabuticabeira ali de enfermagem. E foi dado o testemunho dos pacientes. Conta, doutor, essa experiência que foi dentro dessa linha, que foi assim, na prática, porque na verdade palavras convencem e exemplos arrastam, né? É isso. Então, Foi realmente. Foi 40 alunos. Eles não piscavam. Todos sentados, debaixo de jabuticabeira ali embaixo, antes de fazer todas aquelas reformas ali. E foi uma experiência vivenciada, porque era um dia de tricoterapia, ele trouxe os alunos e por acaso tinha dois pacientes que foram transplantados. Conta da experiência desses pacientes. A oportunidade que está sendo lembrada aqui foi, como o Dr. Éder sugeriu, o testemunho de quem passou pelo processo e foi bem acolhido. Foi o caso de 2 ou 3 pacientes que nessa oportunidade estavam perto dos alunos. E elas praticamente deram uma aula. Como é que eles foram acolhidos? O que aconteceu para eles perderem a função renal? Quem doou o rim para cada um? Uma delas tinha lúpus. A doença do transplantes. Lúpus eritematoso. Foi interessante a aula. E o outro foi uma glomerulonefrite decorrente de uma infecção de amígdala, uma amidalite e glomerulonefrite subaguda grave, que levou à insuficiência renal terminal e ela precisou de uma doação que coube ao marido, por painel compatível, ser possível transformar a oportunidade em um transplante de sucesso. Então, os alunos do 4º ano da enfermagem, eles tiveram o relato direto do paciente, da problemática médica deles e do acolhimento que tiveram aqui, nesse hospital, decorrente desse trabalho que acabamos de ouvir aqui. E uma aula de semiologia também dos pacientes que o senhor levava lá, que é da dona Ângela e da Del, que era uma menina de 25 anos, professora,
também transplantada. São duas que se preservaram. Então, isso Também. tudo é decorrência dessa iniciativa. Então, e aí, doutora. com esse sistema, a gente acaba abordando um outro lado da doença e do paciente, que às vezes não cai na mesa do médico. Por exemplo, quando eu ainda estava dando aula, os alunos recebiam como tarefa avaliar quanto custa para uma família um doente que teve infarto e foi operado e vai ter que tratar disso aí daqui de agora para frente. Então ele ia lá ver quanto custavam os exames, quanto custava a consulta, quanto custava o remédio anticoagulante, quanto custava o remédio para pressão, o remédio do diabetes, quantos dias de serviço que ele ia perder, ou se ele tinha que parar de trabalhar e assim mesmo as dívidas aumentaram. Aumentava as contas de telefone, porque toda hora tinha que telefonar por algum motivo. Se ele não tinha carro, tinha que pagar táxi. Então ele pedia uma abordagem a mais abrangente possível para saber quanto custa para a família um doente com uma doença crônica que demanda atenção. Então vinha resultados muito interessantes. Isso é extremamente educativo para o aluno e para os professores também. Nós também aprendemos com isso. Uma outra tarefa que nos deu muita informação e ajudou muito foi a aplicação de questionários para doentes de ambulatório e doentes de enfermaria. Um dos trabalhos que nós fizemos foi feito com o estudante. Foi preparado um questionário padronizado para o doente que estava tendo alta de qualquer enfermaria e um outro questionário diferente para o doente que acabou de ser atendido numa consulta lá no ambulatório. Nós entrevistamos mais ou menos um pouco mais de 400 doentes nos ambulatórios. O motivo desse questionário era para a humanização? Era para a humanização, para saber como é que o doente foi, poder dizer, como é que você foi atendido? Foi bom. Certo. Mais uns 300 e poucos doentes internados. Então a pergunta era, quando você chegou, foi logo atendido? Demorou para ser atendido? O médico te recebeu cordialmente? O médico te deu atenção? O médico te explicou o resultado do diagnóstico? Ele pediu o exame? Ele explicou para você por que precisa fazer aqueles exames? Você consegue ler a receita que o médico deu para você? Ele te explicou por que tem que tomar aquele remédio? E no fim ele dava uma nota para o atendimento. Então esse trabalho nós estamos levando até para um congresso, mas ele dá muita informação. Só para ter uma ideia, mais ou menos 50% dos doentes internados não sabiam o nome do médico que havia cuidado deles. Isso é extremamente sintomático. Porque você convive com uma pessoa uma semana e não sabe o nome dela, ela pôs a mão em você, mexeu em você e interferiu na sua integridade física e você não sabe nem o nome dela. Então isso aí, tem pelo menos a instituição de obrigar que os médicos usassem crachá. Pelo menos o cara olha lá no avental, está lá o nome. Mas isso mostra um comportamento diretivo do profissional. Ele é dominante e ele acha que aquilo é normal. E não é normal. Né? Eu estava dando aula para um grupo de 10 alunos na enfermaria de cardio. Entrou uma auxiliar de enfermagem e falou: doutor, o leito 12 está com dor, o que eu faço? Aí eu peguei e falei: dá uma injeção no colchão. Ué, se é o leito que está com dor, dá uma injeção no colchão. Então, tem que acostumar a chamar o doente pelo nome. Ele é uma pessoa, a coisa mais importante para ele é o nome dele, pô. Então, coisas desse tipo, né?